Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Na aula de hoje, a gente vai revisitar o conceito de classes e objetos, olhando para a perspectiva da linguagem de programação Java. Esse é o nosso conteúdo que iremos cobrir ao longo dessa videoaula e começaremos a revisitar o conceito de classes. Bom, uma classe representa um conjunto de objetos com características afins. Uma classe define o comportamento dos objetos, né? Lembrando que as classes você tem especificação das operações barra métodos, né? Que definem o comportamento dos objetos e quais estados esses objetos podem alcançar. Ou seja, qual quais são os seus tipos de dados que ele podem alterar durante a execução e que esses dados estabelecem, né, os estados possíveis que um objeto pode alcançar. Esses dados nós chamamos de propriedades ou atributos do objeto da classe. Usando a notação UML rapidamente, a gente aqui está descrevendo uma classe conta, como se nós estivéssemos fazendo uma abstração de uma conta bancária, né, no sistema financeiro. Então, na parte superior, nós temos a definição gráfica e de um nome da classe, né, estamos chamando de classe conta. Né? No segundo compartimento, nós temos a definição dos atributos, né, das propriedades da classe. Então, nós temos com a conta, para a nossa abstração aqui, possui um número e um saldo. E na parte inferior, nós definimos as operações e os métodos da classe. Então, o primeiro método aí é o método construtor, né, que recebe como argumento o número da classe, ou o número da conta, né? E nós temos mais 4 métodos. 2 métodos que alteram o estado da conta, né, que é o creditar, onde eu estou exercendo aquela ação de inserir dinheiro na conta, né, incrementando o seu saldo, e o debitar, onde eu faço um decréscimo no saldo daquela conta. E temos 2 métodos de acesso que nos permitem recuperar a qualquer momento, né, os valores tanto do número da conta quanto do seu saldo. Essa representação, quando a gente olhar para a linguagem de programação Java, ela pode ser feita da seguinte maneira. Eu tenho essa assinatura aí, né? Mais à frente a gente vai mostrar o código interno de cada um desses métodos, mas basicamente o que nós temos aí é uma classe, né? Nós temos assinaturas de método, temos o construtor ali, né? Essa palavra public, isso tem a ver com o modificador de acesso. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso nessa aula. Mas basicamente o que nós estamos dizendo aqui é que essa classe é pública, ou seja, é, qualquer outra é, qualquer outra classe do meu sistema pode acessar essa classe, né, instanciar objetos dessa classe, e seus métodos são todos públicos, ou seja, objetos que interagem com instâncias de objetos dessa classe podem acessar todos esses métodos que estão definidos como públicos. Né? De maneira mais detalhada, nós temos aqui uma descrição da classe conta completa. Né? Então, observem que a gente agora, nós temos os atributos, né? Número e saldo, definido na sintaxe do Java, e eles são privados. O que isso quer dizer? Né? Que esses dados eles não podem ser acessados diretamente. Né? Então, há um bloqueio. Eu só consigo manipular esses atributos, né? Esses atributos através da interação pelas chamadas de métodos da classe. Por exemplo, o método creditar altera o valor do saldo, certo? E o método get número retorna o valor do número. O construtor da classe, por sua vez, ele atribui um primeiro valor à variável, né, ao atributo número. Aqui existe uma particularidade do Java que como nós sabemos que aqui nesse construtor da classe conta, né, esse método aí, nós diferenciamos número, que é o atributo, e número, que é o argumento. Então, o Java permite a gente utilizar essa palavra this aí, né? This ponto número. Então, estou me referenciando ao atributo número. E esse atributo número, eu estou atribuindo o valor número, que é o que está passando pelo argumento aí
do método construtor. Ao longo do nosso curso, nós iremos voltar a falar um pouco sobre essa referência ao does. Tudo bem? Bom, uma vez que a gente tem a declaração da classe no formato Java, a gente também tem a forma de criar instâncias dessa classe. Mas antes de a gente mostrar como isso é feito, vamos relembrar o conceito de objeto, né? Então, objeto é uma instância de uma classe. Uma instância nada mais é do que o carregamento para a memória de um objeto, né, que tem aquelas propriedades e possui aquele comportamento, né? Então, um objeto é capaz de armazenar estados através de seus atributos. Quando eu atribuo valores aos meus atributos, lá pelo construtor, né, quando eu invoco aquele método construtor, eu crio uma instância do objeto. E naquele momento eu atribuo o primeiro estado do objeto. O que seria o primeiro estado do objeto? A primeira valoração atribuída a seus atributos, né? E esses objetos podem reagir a mensagens enviadas a ele. Ou seja, que mensagens são essas? Métodos, né? Chamadas aos métodos daquele objeto. Assim, quando um método é invocado, né, pode haver a possibilidade de eu mudar o estado daquele objeto, né? Porque se aquele método altera o valor do atributo interno do objeto, então o objeto passa a ter um novo estado. Obviamente que esse objeto, quando chamado, ele também pode chamar um outro objeto, né, para responder àquela demanda de processamento. E isso pode acontecer sucessivamente, né? Então, deixando mais claro, esse objeto é uma entidade independente. Uma vez que ele está na memória, então o Java trata ele como um ente independente e que possui uma execução própria, né? Então ele possui um estado interno, como eu já falei, é a história das valorações, né, atribuídas aos atributos ao longo do ciclo de vida, ao longo do ciclo de vida do objeto. Então, toda vez que eu alterar, né, o valor, qualquer valor de um atributo interno de um objeto, ele mudou de estado. E o comportamento aí, né, é exatamente aquelas ações que eu posso fazer sobre o objeto, que são representadas lá pelos métodos os métodos que são que podem ser invocados sobre aquele objeto. Tá ok? Vamos ver um exemplo de como isso funciona, né? Vamos supor essa ilustração aí que seja um objeto da classe conta. Aquela classe conta que nós vimos lá logo no início da nossa aula, né? Que tem aquela descrição Java. Então, uma vez instanciada, né, essa classe, vamos supor que ela está com esse estado aí, ó, ela tem um número 21.342, dígito 7, né, então o número dessa conta, e ela tem aí R$ 875,32 armazenados aí no seu saldo. Suponha que eu faça agora um crédito de R$ 10 nessa conta. Então isso vai me fazer com que esse objeto, né, essa instância da classe conta aí, ela mude de estado. Por quê? Porque o seu saldo foi incrementado aí de R$ 10. Então agora eu tenho R$ 885,32. Nesse momento, houve o que nós chamamos de mudança de estado no objeto da classe. Como eu falei inicialmente, eu posso instanciar um objeto da classe conta chamando o construtor da classe. Então, esse comando aí que está descrito na linha 5 desse fragmento de código, ele usa a palavra new, né, que é uma palavra reservada da linguagem Java, para dizer o seguinte: olha, crie uma instância da classe conta, né, e nessa instância, como eu estou chamando esse construtor aí, atribua o primeiro valor no atributo número, esse número aqui que eu estou passando como parâmetro, certo? Então, aí, nesse momento, eu crio o primeiro estado dessa variável, aí, né, desse objeto, dessa instância da classe conta, e faço com que essa variável conta, escrito com letra maiúscula aí, fique referenciando esse objeto na memória. Então, a partir dessa variável, né, conta,
conta com letra minúscula, eu consigo acessar, né, invocar os métodos desse objeto. Então, quando eu faço um creditar, passando R$ 500,87, eu vou lá e acrescento no saldo daquela conta, daquele objeto da classe conta, esse valor. Na linha 7, aí eu faço outra operação, que é de debitar, né? Então, automaticamente, ao final dessa operação de debitar, eu terei aquele saldo inicial que eu creditei ali na linha 7, né, do fragmento de código, subtraído de R$ 45. Esse resultado, né, esse saldo, vai ser impresso aí na linha 8 do programa, né? Onde eu mando recuperar o saldo através da invocação do método getSaldo. Então, assim, é simples. Eu criei a classe conta, criei uma outra classe aqui principal, né, que possui aquele método main ali, e aí eu crio, instancio um objeto da classe conta, e aí eu posso interagir com esse objeto, né? Essa interação é feita através da invocação de métodos, né? Bom, de uma forma geral, a gente pode dizer que os atributos de uma classe são propriedades, né? Ou atributos de uma classe determinam essas propriedades de um objeto, né? Desse conjunto de objetos daquela classe. Basicamente, é como se fosse aquela estrutura de dados que vai representar objetos daquela classe, né? Então, eu defino a estrutura de dados e quando eu instancio o objeto, eu passo a usar aquela estrutura de dados específica para aquele objeto, né? Por exemplo, aí eu falei que na classe conta, né, possui dois atributos, o número, que é uma string, e saldo, né, que é um double. Por suas vezes, os atributos possuem valores, né? Então a gente pode atribuir valores a esse cara aí, não é isso? Então, dependendo do tipo que eu determino, eu posso atribuir valores. No caso do saldo, ele é um atributo do tipo double, eu posso armazenar valores do tipo double, né? O número nós definimos como string, então eu posso atribuir valores de string para esse número. Os métodos, por sua vez, né, eles são como se fossem as habilidades dos objetos, né? Eles determinam as habilidades dos objetos, ou seja, o comportamento que ele pode ter, ou o processamento, ou o serviço que ele pode oferecer, né? Na classe, ali a gente tem um script, né? A definição de como é o comportamento desses métodos, né? A ação de fato ocorre quando o método é invocado através de um objeto que foi instanciado na memória. Lembram lá do exemplo da classe conta, né? Eu só posso alterar o valor do saldo quando eu chamo o método, né, creditar ou debitar, sobre aquela variável que guarda a referência para um objeto da classe conta que está na memória. Em Java, né, a gente pode ver os métodos em Java como procedimentos ou funções, né? A gente pode pensar procedimentos quando eles retornam tipo void, né? Ou funções quando eles retornam algum valor, né? Se vocês podem ver, né, o creditar da classe conta, ele funciona como um procedimento, porque ela retorna o tipo void, ou seja, ele não traz um valor específico de retorno. Mas o método getSaldo, né, ele funciona como uma função, de tal forma que quando eu pego, acesso esse método, né, invoco esse método, ele me retorna um valor double, né? Que é o valor exatamente armazenado no atributo saldo de um objeto da classe conta. Especificamente, a gente falou do construtor, né? O construtor é um pseudo-método, na verdade, né? Nós só usamos o construtor uma vez, né, na interação com o objeto. E essa vez é simplesmente para instanciar o objeto. Ou seja, para criar uma cópia, né, daquela descrição da classe e colocá-la na memória, de tal forma que possamos interagir com aquela instância da classe ao longo da execução do programa, né? Em Java, nós possuímos algumas restrições ou, como podemos dizer, propriedades ou características que devem ser seguidas, né? Então, o construtor ele deve possuir o mesmo nome da classe, exatamente igual ao nome da classe. Não deve ter indicação de tipo de retorno, então não precisa ter tipo de retorno, ele é simplesmente um pseudo-método, né? Então ele não tem retorno, nem mesmo void, né?
é unicamente invocado no momento da criação do objeto através do comando new, como fica no exemplo aí abaixo, né? Eu tenho uma variável conta com letra minúscula do tipo conta, e aí eu chamo new conta. Nesse momento eu estou fazendo a instanciação, né, e guardando a referência desse objeto da classe conta, que vai receber o primeiro valor, né, do seu número de conta, esse que está sendo passado como argumento, e essa referência vai ficar associada a essa variável conta com letra minúscula. Tá ok? Em Java, nós temos algumas características para passagem de parâmetros, né? O número de parâmetros passados deve ser igual ao da definição. Então, diferentemente de linguagens como Python, né, que eu posso especificar um conjunto de parâmetros e na hora do uso passar apenas um subconjunto, Java exige que, dada a definição na assinatura do método, do número de parâmetros e seus tipos, todos os parâmetros devem ser passados ali quando da invocação daquele método. Cada parâmetro individualmente, né, deve ter tipo compatível com da definição. Ou seja, quando eu passo os valores, né, na chamada de um método, a sua sequência, né, desses valores deve ser baseada no tipo da definição do método. Ou seja, se o primeiro parâmetro é do tipo inteiro, eu só posso passar o primeiro valor na chamada de método, um valor cujo tipo também é inteiro. E assim vale para a sequência dos parâmetros esperado durante uma chamada de método. Para tipos primitivos, né, se eu tenho um tipo primitivo, tipos primitivos são tipos do tipo int, long, double, né, short. Então, aqueles tipos eu eu chamo de passagem de parâmetro por valor, ou seja, é criada uma cópia, né, desse valor e passado para dentro da chamada do método. Então, eu crio uma cópia do valor do argumento que eu estou fazendo, que eu estou passando, e essa cópia é então processada internamente ao método. Para vetores e objetos, na realidade, o que é feito é uma cópia da referência passada. Ou seja, quando eu passo um array ou um objeto, na realidade, eu não estou passando a cópia dos valores, né? Eu não clono, né? Não crio uma cópia de todo o array passado ou de todo aquele objeto. Na realidade, eu crio uma cópia da referência. E aí, internamente ao método, eu consigo acessar aquele objeto na memória. É importante frisar aqui que na cópia por referência, toda alteração ou toda interação feita com o objeto vai repercutir fora do escopo do método, né? Porque eu passei uma referência e essa referência vai fazer alteração em memória. E essa memória pode estar sendo acessada, né, por outras referências a ela, né? Então, alterações sobre arrays, né, vetores e objetos, alterações feitas internamente ao método vai repercutir fora dele, né? Porque eu estou passando por referência e não por cópia, né? Por valor, não é mesmo? Cada chamada a um método cria suas próprias instâncias dos parâmetros formais, né? Então isso é normal. Quando eu chamo, né, devido àquela visibilidade do escopo, eu crio aquela cópia, né, dessas variáveis, quer seja por valor, quer seja por referência, e então invoco o método passando essas cópias aí, internas, né, à execução do método. E em Java permite que eu use uma expressão, né? Pensando do ponto de vista, se eu estou esperando, por exemplo, uma expressão booleana, então eu posso colocar algo do tipo A maior que B, né? Porque quando, como argumento, né? Passar como um parâmetro de uma chamada de método. Porque antes de passar o valor, ele vai avaliar aquela expressão e vai dar um retorno, que vai ser verdadeiro ou falso. Logo, é compatível, né, com o tipo esperado, que era um tipo booleano. Então, eu posso colocar expressões aí dentro de argumentos como parâmetros, né, de chamada de método. No Java, ele disponibiliza um conjunto de modificadores de acesso. Os mais utilizados, né, são
o público e o privado, né? O público diz assim, ó, esse método ou esse atributo que eu coloquei, marquei como público, qualquer pessoa, né, qualquer outro objeto pode ter acesso de forma direta. Então eu posso acessar a variável, colocar um ponto e acessar ou o atributo ou o método. Então por quê? Porque eles são públicos. O privado é exatamente o contrário do público. Ninguém tem acesso. Né? Então ninguém consegue acessar nenhum outro objeto de outras classes ou da mesma classe. Né? Conseguirão ter acesso a atributos e métodos de objetos definidos em uma classe que são privados. Ok? Então isso é a definição de privado. Nós podemos ter também a ideia do protegido ou protected. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Eu vou dizer que nenhuma outra classe, nenhum outro objeto de outra classe vai ter acesso a determinado método ou atributo. Porém, classes que são subclasses da classe, onde eu uso esse modificador de acesso, né, eles vão poder acessar esses caras, né? Então, se tiver uma relação de herança, ele funciona como fosse público para quem tem acesso ou é subclasse da classe onde eu tenho a definição protected utilizada, quer seja para atributos, quer seja para métodos, né? Java também oferece dois outros modificadores, que não necessariamente é de acesso, mas é de forma, né? Então ele tem o modificador estático, que permite que eu compartilhe, né, atributos ou métodos entre objetos. Então eu crio uma forma de que eu defino que na classe esse método ele só vai ter uma instância dele e vai ser compartilhada por todos os objetos que eu instancio daquela classe. Assim, quando eu fizer uma alteração nesse método, o que ele altera vai repercutir em todas as instâncias da minha classe. Né? Todos os objetos instanciados a partir daquela classe. Então, essa é a ideia. Né? Então, eu posso criar variáveis compartilhadas aí, ou métodos compartilhados, certo? Nós vamos falar um pouco mais sobre o uso do static mais à frente na nossa disciplina. E o final, né? Ele é como se fosse um modificador que me permite criar o que chamamos de constantes, né? Então, eu posso definir uma variável como final e no momento que eu atribuo o primeiro valor, esse valor não será mais não mudará mais durante a execução do programa. Então, ela é muito utilizada para definir atributos, né? Variáveis, né? Atributos que sejam constantes, né? Que fiquem sempre constantes, nunca alterem seus valores. Voltando aqui para a nossa ilustração, né? Nós temos a classe conta, né? O sisteminha bancário, né? E nós aqui temos uma outra classe que a gente está pensando, que é o banco, né? Então eu tenho a conta, né? Que guarda os dados sobre os dados financeiros de um correntista, né? E nós temos agora aqui a classe banco, né? Essa classe, ela é como se funcionasse como um terminal de acesso para manipular instâncias de objetos, né? Instâncias da classe conta, e também me permitisse armazenar essas instâncias, né? Então eu guardo como um repositório de contas, né? Veja aí o método cadastrar, né? Então eu consigo cadastrar objetos do tipo conta, né? E os outros métodos me permitem fazer transações, né? Operações sobre objetos dessa classe. Então perceba aí o método creditar, né? Na linha 5, dado que eu informe o número da conta e o valor, ele acessa, ele procura essa instância, né, de objeto, esse objeto da classe conta e realiza a operação desejada usando o valor passado como argumento. Então, em mais detalhes, né, a gente poderia trabalhar com uma classe do tipo banco, por exemplo, usando um array de contas para armazenar as contas, né?
Aqui você pode ver que na linha 5, da linha 5 à linha 7, né? Aqui eu faço uma instanciação de 100 contas, né? Então crio um array com 100 posições de conta e guardo a referência dele na classe na variável chamado contas, né? Que é um atributo da classe banco, né? Veja lá na linha 2 eu declarei contas como sendo um array de contas, né? Um array da classe, um array de classe conta, e ele é privado, né? Então, por exemplo, na linha 9, a linha 12, a gente tem um método cadastrar, né? Que recebe uma conta, né? Um objeto da classe conta, e aí eu vou lá, ó, e armazeno, atribuo no índice, na posição índice, né? Aquele valor, guardo e incremento o índice, né? Para que da próxima vez que eu cadastrar, eu já coloque na posição desejada. Olha aqui o método procurar, né? Implementado de uma maneira aqui engenhosa, né? Então você tem aí que eu tenho uma variável booleana aí, que é achou igual a falso, e um inteiro igual a zero. Então eu tenho um laço aí, né? Que fica checando se achou, né? E índice menor do que o índice. O i menor do que o índice. Esse índice é aquele atributo, né? Que foi definido na classe banco. Então, eu verifico lá, ó, se o número, né, na iésima conta, né, tem a variável contas, índice i, né, ou seja, no iésimo elemento que está dentro do array contas, eu vou lá e acesso o número dele e verifico se é igual, né? Você lembra que o número, o método getNúmero, ele retorna um string, né, que é exatamente o valor do número da conta, e aí eu checo se é igual ao número que eu estou buscando, né? Foi passado lá aquela variável número como parâmetro do método procurar. Bom, se for igual, eu digo que true, né? Achou, recebe true, né? E aí, obviamente, o laço, né, vai parar. Caso contrário, eu incremento o índice. Até que, se por acaso o elemento não tiver, eu chegarei na condição do i ficar maior do que o índice, então esse laço também vai parar. Então, lá no final, né, a linha 25, eu tenho um condicional, né, um comando if, que avalia, ó, achei, se for igual a true, quer dizer, eu achei o elemento, e eu sei que ele está na posição i, né, porque é exatamente aí onde ele para. Então, ele retorna contas, né, o elemento que está na posição i do array contas. Caso contrário, retorna null, né? Diz, ó, não encontrei, está aqui, é nulo a resposta. Então, o método procurar, ele faz esse algoritmo aí. Existe um método debitar, olha que interessante. A primeira coisa que ele faz aí, né, na linha 35, é procurar para saber se a conta existe, né? Se a conta existir, ele realiza o débito, né? Perceba que o método debitar, ele é definido na classe banco, mas aqui na linha 37, ele está chamando o debitar definido na classe conta. Perceba que aí na linha 35, olha só, ele vai receber uma referência para esse objeto, né, que está guardado dentro do banco. Se esse objeto for diferente de null, é porque ele existe, então é feito o débito. Caso contrário, ó, existe uma mensagem aí, ó, conta inexistente. Né? Interessante isso, né? A gente vai ficar por aqui, mas vamos continuar estudando um pouco mais essa história da classe conta como forma de exercício, tá bem? Então, a gente tem uma segunda prática, né, que é a PP02, que está disponível lá no Replit. Nós vamos ter o prazo para fazer essa prática de programação até o final da semana, né, dia 17/8. E a ideia é que vocês, quem não se registrou ainda lá para fazer parte da nossa disciplina na plataforma Rapid, façam o mais rápido possível. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e até a próxima.